Onde está o seu espírito? Você é capaz de identificar na prática o seu espírito? Pois bem, muitos interpretam seus próprios sentimentos e pensamentos como sendo funções do espírito. Portanto, é sim de grande importância uma análise, um estudo breve das funções do espírito, pois sem as funções do espírito, nenhum crente pode se mover segundo o espírito. A paz do Senhor Jesus a você e a sua querida família. Vai tudo bem com você? Eu espero em Deus que sim. Neste vídeo, vou falar um pouco a respeito das funções do Espírito, para que assim nós possamos saber identificar as funções do nosso Espírito e, com a graça de Deus, obtermos mais amadurecimento para obedecermos a ordem de Deus de andarmos diariamente segundo o Espírito e não segundo a carne. Aprender a andar no Espírito é, para o novo homem, uma ocupação para a vida inteira. Em um vídeo anterior, foi mencionado as principais funções do Espírito, que podem ser classificadas como a intuição, a comunhão e a consciência. São três funções que podem ser diferenciadas e que estão também intimamente relacionadas uma à outra. É difícil, portanto, examinar uma sem tocar na outra ou nas outras. Por exemplo, quando nós falamos sobre a intuição, devemos naturalmente incluir a comunhão e a consciência. Assim, ao falar um pouco sobre o Espírito, devemos antes examinar as suas principais funções. O objetivo deste vídeo é descobrir o que estas funções do Espírito são, a fim de podermos ser ajudados a andar segundo o Espírito. Desde já, podemos dizer que tal andar é um andar pela intuição, pela comunhão e a consciência. Estas três funções são as principais funções do Espírito. Estas três funções não são as únicas. Segundo a Bíblia, elas são apenas as principais funções do Espírito. Desde já, é claro que nenhuma destas funções é o Espírito propriamente dito, pois o Espírito é substancial, pessoal e invisível. O nosso Espírito, é claro, não é material. Ele existe independentemente do nosso corpo. Portanto, ele deve possuir sua própria substância, da qual resulta várias capacidades para a realização das exigências do nosso Deus sobre o homem. Por isso, o que nós desejamos aprender aqui não é sobre a substância, mas sim sobre as funções do Espírito. Bom, anteriormente em um vídeo, nós comparamos o homem ao templo e o Espírito do homem ao Santo dos Santos. Nós iremos avançar um pouco mais sobre esta comparação maravilhosa, comparando a intuição, a comunhão e a consciência do Espírito à arca do Santo dos Santos. Dentro da arca estava a lei de Deus, ok? Que instruía os israelitas naquilo que deveriam fazer. Ou seja, desse modo, Deus revela a si mesmo e a sua vontade através da lei. Do mesmo modo, Deus se faz conhecido a intuição do crente, para que ele ande de acordo com ela. Bom, sobre a arca, espargido com sangue, estava a tampa do propiciatório, onde Deus manifestava a sua glória e recebia a adoração do homem. Semelhantemente, cada pessoa redimida pelo sangue do Cordeiro tem o Espírito vivificado. Através deste Espírito vivificado,
ele adora e tem comunhão com Deus. Pois bem, assim como Deus comungava com Israel sobre a tampa do propiciatório da arca, assim hoje ele comunga também com o crente em seu espírito, purificado pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. A arca era chamada de Arca do Testemunho. É chamada Arca do Testemunho, porque ali estavam guardados os 10 mandamentos, como o testemunho de Deus a Israel. Assim como as 2 tábuas da lei silenciosamente acusavam ou desculpavam os feitos, ações de Israel, assim também a consciência do crente, na qual o Espírito de Deus escreveu a lei de Deus, dá testemunho a favor ou contra a conduta e ação do crente. Como disse o apóstolo Paulo, minha consciência dá testemunho do Espírito Santo. Lembremos um pouco e observemos quão grande era o respeito dado pelos israelitas à arca. Ao cruzarem o Rio Jordão, não tiveram outra liderança, a não ser a arca, mas seguiram-na sem dúvidas. Ao lutarem contra Jericó, nada fizeram, a não ser marchar após a arca. Mais tarde, eles não puderam resistir contra os filisteus quando eles tentaram seguir a arca segundo os seus critérios. Não foi assim também com Uzá, qual foi ferido de morte. Por quê? Porque ele estendeu a sua mão carnal para segurá-la. E como se alegrou o povo de Israel quando preparavam uma habitação para a arca? Estes incidentes e muitos outros nos ensinam a sermos sempre cuidadosos, cautelosos com a nossa arca, que é o nosso espírito com as suas 3 funções. Se andarmos desta forma, com cautela, cuidado, teremos vida e paz. Porém, se permitirmos que a nossa carne interfira, não encontraremos nada, a não ser derrota total. A vitória não dependia do que ou como Israel pensava, mas sim onde a arca os guiava. A utilidade espiritual está no ensino da nossa intuição, comunhão e a consciência, e não no nosso pensamento, e não no pensamento do homem. A intuição, assim como a alma, tem sentidos, assim também o espírito. Ele está intimamente relacionado com ela, porém, é notavelmente diferente dela, ou seja, diferente da alma. Já mencionei isso em vídeos anteriores, com o título A Diferença entre a Alma e o Espírito. Eu vou deixar aqui acima o link para que vocês possam também assistir o vídeo sobre a diferença entre a alma e o Espírito, ok? Pois bem, a alma possui vários sentidos, mas o homem espiritual é capaz de detectar outro grupo de sentidos alojados na parte mais interior do seu ser, os quais são notavelmente distintos, ou seja, diferentes do seu grupo de sentidos da alma. É no mais interior que o homem pode regozijar, entristecer, prever, amar, temer, aprovar, condenar, decidir, discernir. E estes movimentos são sentidos no espírito e são bem diferentes daqueles manifestados pela alma através do corpo. Podemos aprender a respeito dos sentidos do espírito nos seguintes versículos. Por exemplo, o espírito na verdade está pronto, Mateus 26, 41. Percebendo em seu espírito, Marcos 2, verso 8. E ele suspirando profundamente em espírito, Marcos 8, verso 12.
Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Lucas 1, verso 47. Adorarão o Pai em espírito e em verdade. João 4, verso 23. Comoveu-se em espírito e perturbou-se. João 11, 33. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito. Revoltava nele o seu espírito. Atos 17, verso 16. Sendo fervorosos de espírito. Atos 18, verso 25. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? 1 Coríntios 2, verso 11. Cantarei com o espírito. Bem, dessas muitas passagens e outras mais, podemos ver logo que o espírito claramente sente e que os sentidos são vários. A Bíblia não está nos dizendo como nosso coração sente, mas sim como nosso espírito sente. O espírito, como a alma, tem os seus pensamentos, sentimentos, desejos e vontades. Oh, como nós precisamos aprender muito mais a distinguir o espiritual daquilo que é da alma. Chegaremos a apreciar estas diferenças se formos amadurecidos através da obra mais profunda da cruz de Cristo em nós e do Espírito Santo. Amados irmãos e ouvintes, é enquanto o cristão vive espiritualmente que os seus sentidos espirituais se desenvolvem completamente. Antes de experimentar a divisão da alma e espírito e a união com o Senhor no espírito, seu sentido espiritual é bastante difícil de ser percebido. Mas, uma vez que o poder do Espírito Santo é derramado em seu espírito, seu homem interior é fortalecido e passa a possuir o sentimento dos amadurecidos. Só então ele pode entender os vários sentidos do seu espírito. O sentido espiritual é chamado de intuição, pois influencia diretamente, sem razão ou causa, sem passar por qualquer procedimento. Ele sai de uma maneira direta. O sentimento comum do homem é causado ou produzido por pessoas, coisas ou acontecimentos. Por exemplo, regozijamos quando há motivo para se regozijar. Nós nos entristecemos se existe justificativa para o entristecimento, e assim por diante. Bem, cada um desses sentidos mencionados tem as suas causas, por isso não podemos concluir que eles sejam expressões da intuição ou sentido direto. O sentido espiritual, por outro lado, não requer qualquer causa exterior, mas surge diretamente de dentro do homem. Grandes semelhanças existem entre a alma e o espírito, porém, os crentes não devem andar segundo a alma, isto é, não devem seguir seus pensamentos, sentimentos e desejos. O caminho que Deus ordena aos seus filhos é um andar segundo o Espírito. Todos os outros caminhos pertencem à velha criação, daí não possuírem qualquer valor espiritual. Mas como andar segundo o Espírito? Vivendo por sua intuição, porque ela expressa o pensamento do Espírito, que por sua vez expressa a mente de Deus. Bom, nos próximos vídeos vamos dar continuidade sobre as funções do Espírito. Eu recomendo que vocês assistam com bastante atenção este vídeo. Recapitule um pouco, se necessário, ok?
Bem, este é o vídeo de hoje. Eu peço que você deixe aí o seu like. É muito importante que todos vocês que estejam assistindo esse vídeo, deixem o seu like. Isso vai contribuir para que outras pessoas também possam assistir este estudo. Compartilhe também em suas redes sociais. E para você ser avisado pelo YouTube, assim que eu postar um novo conteúdo aqui no canal, é fácil, basta você inscrever-se agora aqui no canal, acionar o sininho em todas as notificações, como aparece aí em sua tela. Leva apenas alguns segundos e o melhor, é de graça. Deus abençoe a você e a sua querida família. A paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.